Você já foi ensinado a temer a serpente do Éden. Cresceu ouvindo que ela é o símbolo da queda, o arqui-inimigo de Deus, o demônio em forma de réptil que arrastou a humanidade para o pecado. E se eu te dissesse que essa história foi virada de cabeça, que a serpente não era a traidora, mas a libertadora, que por trás da narrativa oficial existe uma linha de pensamento antiga, suprimida, ridicularizada, escondida, que revela a serpente como portadora de conhecimento, como a centelha da sabedoria que acorda o humano para si mesmo. Hoje eu vou te mostrar com textos antigos, etimologias e segredos que os arquivos oficiais tentaram apagar, por que a verdadeira mensagem do Éden foi transformada em mito de culpa. E por que essa transformação serviu a um único objetivo: concentrar poder. A versão que você conhece foi consolidada por instituições que tinham interesse em centralizar a autoridade espiritual. Essa versão transforma uma experiência íntima de despertar em uma lição de obediência. Ela cria uma divisão entre o homem e a divindade, entre o indivíduo e a sua própria capacidade de perceber. Mas os textos proibidos que reapareceram nos últimos séculos contam outra história. Esses textos revelam que a serpente ofereceu algo precioso: gnosis, conhecimento direto do divino. Gnosis é o antídoto para a submissão. Gnosis empodera. E é exatamente isso que foi escondido. A pergunta que guia esta investigação é simples: por que uma narrativa que empodera o indivíduo foi transformada em uma parábola que o subjuga? Começamos pelo nome. Na língua hebraica, a palavra para serpente é Nachash. A raiz desse termo aparece em contextos ambíguos na Bíblia hebraica. Em alguns momentos, Nachash descreve animal peçonhento. Em outros, é ligada à habilidade de ver o futuro, de praticar adivinhação. A serpente, nas camadas linguísticas antigas, já carregava o significado de um mediador de conhecimento. No grego, a serpente é Ophis. No mundo helênico, a serpente é símbolo de cura e de sabedoria. Pense no caduceu, o símbolo da medicina. Pense na figura dos oráculos, às vezes representados por serpentes. Em culturas antigas, ela não era sempre um emblema de maldade. Havia ambivalência, e essa ambivalência foi deliberadamente resolvida em favor da maldição por aqueles que precisavam domar a narrativa. Os textos gnósticos, escondidos, queimados, ignorados por séculos, oferecem uma leitura radicalmente diferente do Éden. No Evangelho de João Apócrifo, no livro chamado On the Origin of the World, em Pistis Sophia e em outros textos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, a serpente é muitas vezes associada à sabedoria, a uma força que tenta abrir os olhos humanos para a verdade sobre sua condição. Sofia, a sabedoria, é uma figura central no panteão gnóstico. Ela representa a sabedoria divina que, caída ou aprisionada, age para despertar a consciência do ser humano. Em algumas versões, a serpente é o agente de Sofia. Ela é a mão que oferece o fruto do conhecimento, não para condenar, mas para libertar. Esses textos também reformulam o papel do Criador descrito nas versões canônicas. Em muitos escritos gnósticos, o Deus Criador do Velho Testamento é identificado como um demiurgo, uma divindade inferior, limitada, que não compreende a totalidade do Uno. Esse demiurgo ergue barreiras, impõe leis e cria estruturas de controle. Para as instituições que mais tarde assumiriam o controle do discurso religioso, essa leitura era perigosa. Se o Criador podia ser visto como não totalmente benéfico, então a autoridade que derivava daquele mito também podia ser questionada. Assim começou um processo de censura, não apenas de livros, mas de possibilidades de sentido. A história da supressão é longa e fria.
A formação do cânon cristão, o isolamento de textos considerados heréticos, as perseguições contra comunidades que guardavam tradições alternativas, tudo isso colaborou para a construção da versão que nos foi imposta. O que aconteceu em Alexandria, em Antioquia, em Constantinopla, repercutiu por séculos. Os que tinham poder terminaram por definir o que era ortodoxo. O que não se enquadrava foi marginalizado. Mas essas vozes marginalizadas não desapareceram. Elas sobreviveram nas catacumbas do pensamento, em fragmentos e tradições orais. Elas reapareceram no século XX, quando a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, trouxe à luz códices que haviam sido enterrados por séculos. Esses documentos trouxeram à tona narrativas que contradiziam frontalmente a história aceita. Ao ler esses textos, fica claro que a serpente desempenha um papel heróico. Ela coloca em movimento o processo que permite ao humano questionar. Ela fornece a chave para o despertar. Esse conhecimento desperta uma consciência que não depende de sacerdotes, de rituais externos, de intermediários. A serpente é a afirmação da relação direta entre o humano e o divino. E isso coloca em xeque exatamente o que as hierarquias estruturadas mais temiam: a emancipação espiritual do indivíduo. Agora, imagine por um momento a cena. Éden, um jardim pleno, sinais de perfeição, mas também um interdito, um limite, um decreto de autoridade. O homem e a mulher vivem sob uma ordem que lhes dita o que podem e não podem acessar. A serpente aparece e desafia esse decreto. Ela diz: vocês podem ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras não são um convite ao caos, são um convite à autonomia. A tradução do verbo ser como deuses foi manipulada pela hermenêutica dominante para transformar a autonomia em orgulho e questionamento em rebelião. Mas se lermos de outra maneira, encontramos uma chamada ao despertar. Conhecer a sua própria condição, perceber a centelha divina interior, compreender que a experiência religiosa não precisa passar por um mediador. A igreja institucional entendeu o perigo dessa mensagem. Uma comunidade que se liberta do intermediário deixa de alimentar as estruturas que mantêm o poder. Então, a serpente foi demonizada. Foi transformada no símbolo da tentação e do perigo. O fruto foi convertido em sinônimo de pecado original, e a culpa foi convertida em instrumento de controle. A ideia de que o ser humano nasceu já corrompido legitimou formas de disciplina e subjugação. E assim, o que era emancipador foi reescrito como a maior ameaça à ordem. Mas vamos aprofundar. Precisamos atravessar camadas. Não basta afirmar que alguém quis esconder a verdade. É necessário mostrar como isso foi feito e por quais meios. A construção da narrativa ortodoxa usou 3 ferramentas principais: reinterpretação textual, criação de dogmas e controle institucional do ensino. Primeiro, a reinterpretação textual. Versículos ambíguos foram lidos de maneira a favorecer uma sola interpretação. As leituras que poderiam libertar foram taxadas de heréticas. Segundo, a criação de dogmas. Ao transformar interpretações em verdades inquestionáveis, a instituição transformou linguagem sagrada em fórmula fechada. E fórmulas fechadas não permitem diálogo. Terceiro, o controle institucional do ensino. Escolas, bispados e monastérios passaram a determinar o que podia orar, o que podia ensinar, o que podia ser lido por leigos. O resultado foi um apagamento das tradições alternativas que promoviam a gnosis pessoal. Ao olharmos para os textos de Nag Hammadi, percebemos a riqueza simbólica perdida. No apócrifo de João, por exemplo, existe a noção de que o mundo material é uma prisão criada por um arconte ignorante. A serpente, em algumas versões, questiona esse arconte.
Ela traz à luz a ideia de que a divindade suprema está além desse Criador imperfeito. Isso é perturbador para qualquer instituição que se pretenda portadora da verdade absoluta. Por quê? Se a verdade suprema é interior e acessível, então a instituição é apenas um caminho, não a única ponte. A instituição deixa de ser imprescindível. E quando a instituição perde essa impressão de imprescindibilidade, ela perde poder. Precisamos também considerar a dimensão da figura feminina. A serpente frequentemente é ligada à presença feminina do divino. Sofia, que traduzimos como sabedoria, é retratada como mãe, como princípio gerador, muitas vezes subjugada por forças que tentam usurpar sua autoridade. A demonização da serpente pode ser vista, portanto, como parte de um processo mais amplo de silenciamento do caráter feminino do divino. Ao transformar a serpente em símbolo de tentação, a narrativa oficial também marginalizou a capacidade das mulheres de transmitir conhecimento espiritual. O corpo feminino e as práticas místicas associadas a ele foram desvalorizados. Isso ajudou a construir uma religião que favoreceu hierarquias masculinas. A leitura gnóstica recupera, então, um princípio esquecido, que a sabedoria é feminina, que a revelação é um nascimento e não apenas um decreto. Agora, olhe para a vida contemporânea. Quantas vezes você sentiu que tem uma intuição que poderia transformar sua existência, mas que essa intuição foi recusada, ridicularizada ou rotulada como perigosa? Quantas vezes te disseram que suas dúvidas são sinais de fraqueza, ou que sua busca por sentido deve se encaixar em fórmulas prontas? A atitude institucional permanece viva em muitas áreas da cultura. A pergunta que eu faço a você é direta: o que aconteceria se você acolhesse aquela voz interna como a serpente acolheu Adão e Eva? O que aconteceria se sua dúvida fosse, na verdade, o começo da sua libertação? A história oficial não é neutra. Ela constrói identidades, normas e hierarquias. A leitura gnóstica do Éden propõe um movimento contrário: descentralizar a autoridade, devolver o poder ao indivíduo. Isso não é anarquia espiritual, é empoderamento consciente. É a ideia de que cada indivíduo pode acessar diretamente uma dimensão da realidade que antes se acreditava reservada a sacerdotes e intermediários. E não se engane, não é um convite à irresponsabilidade moral. É sim um chamado à responsabilidade pessoal. Quando você se torna seu próprio sujeito espiritual, você responde por suas escolhas. A serpente não ofereceu uma saída fácil. Ela ofereceu conhecimento que impõe responsabilidade. Mas como transformar esse conhecimento em ritual, em prática? Não basta acreditar em uma leitura alternativa. É preciso experimentar. Os textos gnósticos não apenas afirmam a possibilidade do conhecimento interno. Eles dão pistas de práticas meditativas, de dirigidas contemplações, de exercícios de percepção que visavam despertar a centelha interior. Em muitos trechos, encontramos instruções para visualizar luzes, nomear âncoras divinas dentro do corpo, reconhecer as cadeias que nos prendem. Essas práticas foram sistematicamente desacreditadas pela ortodoxia, mas sobreviveram em tradições místicas e em práticas esotéricas que alcançaram o Ocidente através de caminhos diversificados. Não é coincidência que a redescoberta do gnóstico tenha vindo quando a curiosidade por espiritualidades alternativas cresceu no mundo moderno. A virada fundamental desta investigação acontece quando percebemos que a serpente não só ofereceu conhecimento, mas também foi punida por isso. A expulsão do Éden não foi apenas um castigo, foi um mecanismo disciplinador. Ela serviu para estabelecer um paradigma. A desobediência ao Criador implica sofrimento e exclusão.
Esse paradigma foi útil para consolidar uma moral que privilegiava a obediência a estruturas humanas revestidas de autoridade divina. No entanto, a leitura gnóstica inverte esse eixo. Ela diz que o verdadeiro castigo foi não ter acesso ao conhecimento. A expulsão do Éden, então, é o preço de uma verdade escondida. Desde então, o humano vive em exílio em busca de uma reconciliação que só se alcança por meio da gnosis. A serpente foi, portanto, a proposição que revelou essa condição. A repressão dela foi a tentativa de manter as massas em um exílio permanente. A complexidade aumenta quando consideramos a cadeia histórica. Depois de séculos de marginalização, esses textos voltam à tona. No século XX, a descoberta de Nag Hammadi apresentou ao mundo fragmentos de uma história que ninguém poderia mais ignorar. As traduções e análises que se seguiram abriram portas. Filósofos, teólogos e curiosos viram que a história do cristianismo primitivo era muito mais pluriforme do que lhes fora ensinado. Isso não significa que todas as leituras gnósticas sejam corretas. Significa que existiam vozes legítimas, vivas, plurais, e que uma delas foi silenciada pelo que hoje poderíamos chamar de monopólio interpretativo. O fato de que essas vozes tenham retornado é uma prova de que a história não é uma linha reta, ela é um campo de disputas. Chegamos então ao clímax desta investigação. Há duas revelações que se convergem, a externa e a interna. A revelação externa é que a serpente, em muitas tradições, foi a heroína que ofereceu conhecimento. Essa revelação desmonta a narrativa que coloca o indivíduo em estado de culpa original. Ela nos mostra que o controle da narrativa teve propósitos concretos: preservar o poder de poucos sobre muitos. A revelação interna é a implicação espiritual para você que me escuta agora. Ao recuperar a serpente como símbolo de sabedoria, você recupera o direito de buscar a gnosis por si mesmo. Você reconhece que a experiência mística pode ser direta. Você percebe que o divino pode ser encontrado sem intermediários que transformem essa conexão em dependência. Essas duas revelações juntas formam o duplo desfecho que altera tanto a história quanto a vida pessoal. A transformação pessoal que propõe o reencontro com a serpente é profunda. Não é sobre adorar répteis, nem sobre negar a importância das comunidades. É sobre restituir a dignidade do sujeito espiritual. Quando você aceita que a sabedoria pode vir de uma fonte que foi deliberadamente desacreditada, você começa a questionar outras verdades recebidas. Você descobre como a cultura molda suas crenças. Você ganha ferramentas para distinguir entre aquilo que nutre sua liberdade e aquilo que a restringe. E ao fazê-lo, você se move rumo a algo que os antigos chamavam de soberania espiritual. A soberania espiritual é a capacidade de ser o árbitro último da sua relação com o divino. É ser responsável por suas práticas, por suas escolhas, por seus ritos. Não é uma fuga da comunidade. Pelo contrário, é uma comunidade de indivíduos responsáveis que escolhem se unir não por dependência, mas por afinidade. A serpente, vista sob essa ótica, é a imagem do despertar que nos convida a substituir o medo pela percepção. Ela nos convida a transformar o interdito em porta, a punição transformada em provação. Como agir a partir daqui? Primeiro, permita-se questionar. A curiosidade é o primeiro ato de liberdade. Não aceite como absoluta a versão que te foi transmitida sem pesar as fontes. Segundo, busque ler as vozes antigas. Comece pelos textos traduzidos de Nag Hammadi, pelas narrativas gnósticas, pelos apócrifos. Leia com um olhar crítico e aberto. Terceiro, pratique. A gnosis não é apenas teoria.
Experimente práticas de atenção, meditação, contemplação, visualização. Desenvolva um caminho que incorpore o conhecimento em sua vida. Quarto, compartilhe. A disseminação dessa leitura não é um ato de rebeldia vazia, é um ato de recuperação coletiva de autoestima espiritual. Mas faça isso com responsabilidade. A verdadeira gnosis não substitui a ética, ela a exige. Eu sei que isso desafia convicções profundas, por isso falo com firmeza. Não é uma especulação leve, é uma investigação apoiada em fontes e em uma hermenêutica que tem histórico. A serpente no Éden, lida pelas lentes gnósticas, é uma figura de emancipação. Ela é a prometedora de um despertar que promete uma espiritualidade sem prisões. E essa promessa foi ameaçadora para quem desejava manter as massas em estado de submissão. Feche os olhos por um momento e imagine a serpente não como inimiga, mas como convite. Imagine esse ser oferecendo o fruto, o conhecimento, e ao invés de vergonha, imagine sentir clareza. Imagine a sensação de ser responsável pelo seu próprio caminho e não um sujeito de culpa projetada. Essa é a visão que as vozes suprimidas tentavam preservar. Ela nos diz que a divindade é algo que pulsa dentro de nós e que a autoridade suprema não é apenas externa. Essa ideia transforma o medo em responsabilidade, a culpa em consciência, a obediência em discernimento. No final, a grande batalha não é entre mitos, é entre modelos de sociedade. Um modelo concentra poder e reproduz dependências. O outro distribui poder e cria cidadãos espirituais responsáveis. A serpente, como símbolo, pertence a este segundo modelo. Ela nos lembra que a maior traição perpetrada sobre a humanidade pode ter sido a traição do conhecimento. Quem controla a narrativa, controla o comportamento. Quem monopoliza o sagrado, monopoliza o destino. Recuperar a voz da serpente é recuperar a possibilidade de escolher. Se esta investigação te tocou, não deixe essa descoberta morrer em silêncio. Comente abaixo. Qual é a sua primeira pergunta sobre a serpente do Éden? Compartilhe uma experiência pessoal onde uma intuição foi desacreditada e depois provou ser verdadeira. Inscreva-se para continuar essa jornada de descobertas. Curta o vídeo para que mais pessoas possam reencontrar narrativas que foram apagadas. E, acima de tudo, mantenha o fogo da pergunta aceso. A serpente não ofereceu certeza pronta. Ela ofereceu um convite, o convite para ver. E ver é o início de toda liberdade.